o Senhor Supremo de todos os planetas e semideuses, e o benfeitor e bem-querente de todas as entidades vivas, alivia-se das dores e das misérias materiais. Eu vou ler de novo. Capítulo 5, Karma Yoga, verso 29. Quem tem plena consciência de mim, conhecendo-me como beneficiário último de todos os sacrifícios e austeridades, o Senhor Supremo de todos os planetas e semideuses, e o benfeitor e bem-querente de todas as entidades vivas, alivia-se das dores e das misérias materiais. Namastê, Hare Krishna. Bom dia a todos. Namastê, Hare Krishna. Primeiro, eu gostaria de agradecer o Bhattachandra por excelente sadhana. Obrigado, Swami, por as gotas védicas. E também queria dizer que, normalmente, o Prabhudevananda faz a contextualização nas segundas, mas ele me pediu para fazer hoje, porque ele está com atendimento aí, e eu me sinto muito honrada, porque eu adoro esse verso, é um dos meus preferidos da Bhagavad Gita, e é o último verso também, que a gente está finalizando o capítulo 5, e amanhã a gente começa o capítulo 6 da Bhagavad Gita, né? Então, eu vou falar algumas palavras sobre esse verso que eu acho maravilhoso, muito inspirador. Porque esse verso, eu vou ler o sânscrito também, que é muito lindo. Vou abrir aqui. Bhoktaram Jagyatapasam Sarvaloka Maheshwaram Suridam Sarvabhutanam Yadvamam Shanti Richati. Aqui tem umas palavras-chave nesse verso. Bhoktaram, Bhokta quer dizer prazer, é o beneficiário último, o Senhor Supremo. Jagya são os sacrifícios, as oferendas, né, o que a gente oferece. Tapasyam, tapas são austeridades, todos os esforços que a gente faz, né? Sarvaloka, loka são os planetas, sarva, todos os planetas. Maheshwaram, controlador. Suridam quer dizer amigo. Sarva, todos, né? Bhutana, Bhuta são as entidades vivas. Então, essas três qualidades, características do Senhor Supremo, Bhoktaram Jagyatapasam, ele é o beneficiário último de tudo o que a gente oferece, todas as austeridades, né? Sarvaloka, Maheshwaram, Sarvaloka, ele é o controlador de todos os planetas, todo o universo, ele é o controlador, o chefão de tudo. Suridam, Sarva Bhutanam, Suridam é o melhor amigo da entidade viva, é o nosso melhor amigo. Então, olha que incrível esse verso, a gente pode dizer que é a fórmula da paz. Porque todos estão procurando paz desse mundo, né? É o que eu mais desejo, é a paz. No entanto, é a coisa mais difícil de se obter e que ninguém quase obtém. Por quê? Porque existe a consciência, se ela está dirigida, ela tem uma falsa concepção da vida, aí ela não vai ter paz. Então, tudo que nós fazemos, o que é a alma condicionada? Quais são os dois pontos chaves que nos mantêm nessa simulação, né? Nesse samsara? Primeiro é querer ser o controlador supremo, né? E ser Deus, nós queremos ser deuses, nós queremos ser os beneficiários de tudo, de todo o prazer, de tudo, né? De toda a beleza, tudo, queremos ser os beneficiários e queremos ser os controladores. Isso ao nível planetário, ao nível mundial, ao nível nacional, a nível das famílias, dos casais, assim, a nível do trabalho. Essa consciência da alma condicionada, que se chama Ahankara. Ahankara é a falsa ego, a falsa identificação com esse personagem. Então, a gente pensa que nós somos controladores. Já está em nós, né? Já está de tantas vidas e vidas e sendo educados dessa forma.
que a gente eleva essa consciência na vida pessoal, na amizade, no trabalho, na relação, né, de casal, assim, até com o mestre, com o orientador, a gente tem essa, desculpe, maldita consciência que nos traz tantos problemas e nos impede de ter paz. Então, como é que a gente consegue a paz? É essa transformação da consciência, que primeiro, tudo que nós fazemos tem que ser oferecido ao prazer do Senhor Supremo, controlador supremo. Nós não controlamos nada, nenhuma graminha mexe sem o consentimento do Senhor Supremo, que, claro, ele é como o presidente da nação, ele tem os seus ministros, né? Tem a sua equipe que ajuda. Então, existem, como se diz, nos Vedas, os devas, né? Os semideuses, que seriam os ministros que ajudam assim, para manter toda a ordem, né? O céu, todos os elementos têm um responsável que controla, mas, em última instância, é o Senhor Supremo, que é o controlador de tudo. Então, se a gente desenvolve essa consciência que nós não controlamos nada, absolutamente nada, então, se a gente se coloca numa posição de submissão com amor, não... Que, na verdade, as religiões, vocês veem, as religiões em geral, elas têm essa compreensão, mas é uma relação de medo. Sabe por que os judeus, os homens, usam essa coisinha na cabeça? É um paninho redondo na cabeça? E os muçulmanos também, maior. É para sempre lembrar que somos subordinados a Deus. Isso é bom, né? Mas é uma relação de medo. Se eu vou fazer, eu vou pecar, se eu não, né, se eu fizer algo errado, meu Deus, eu vou para o inferno. Essa é a concepção das religiões judeu-cristãs. Na concepção védica não é assim. Tanto é que ele diz aqui, Krishna mesmo está dizendo, Suridam Sarva Bhutanam. Eu sou o melhor amigo de cada entidade viva, porque eu acompanho cada entidade viva, do começo ao fim. Nós vamos embora, né? A gente nasce, morre, e aqueles que se liberam do samsara, sorte deles, eles ascendem na transcendência, mas ele está sempre aqui, o Senhor Supremo está sempre com a gente, né? Com cada entidade viva que vem, né? Para essa simulação, para se evoluir e chegar a despertar e se liberar do samsara. Então, ele é o melhor amigo da entidade viva. Olha, tem uma imagem na Bhagavad Gita, mas eu não lembro que capítulo. É o seguinte, tem uma árvore com 2 passarinhos, 2 galhos e 2 passarinhos. Um dos passarinhos somos nós, as almas condicionadas. E o outro passarinho é o Paramatma, a alma suprema que acompanha a alma individual no seu caminho. Mas a alma individual, ela não vê a alma suprema, ela só vê ela, né? Pensando que ela é a dona da árvore. E a alma suprema está lá esperando. Bom, o dia que ele quiser, que a alma quiser me olhar e começar a ter relação, eu estou pronta, eu estou aí. É só ela querer. Então, essa é a fórmula da paz, né? Desenvolver a consciência que nós não controlamos nada, e nós somos servos, né? A gente só pode servir com amor e e oferecer tudo com amor, tudo que nos vem, a gente oferece. E tudo que ruim que vem para nós também a gente oferece. Porque ele pode queimar tudo, ele pega tudo karma, tudo que é ruim ele pega. Ele não vai ser contaminado. Então, tudo que é coisa ruim a gente oferece. Dá para ele, pega, por favor, não deixa comigo, não. Está me fazendo a vida difícil. E porque ele é o melhor amigo, né? Suridam Sarvabhutanam. Então, eu vou ler de novo esse último verso, que é muito lindo, que conclui o nosso capítulo 5 da Karma Yoga. Quem tem plena consciência de mim, conhecendo-me como beneficiário último de todos os sacrifícios e austeridades, o Senhor Supremo de todos os planetas e semideuses,
E o benfeitor e bem-querente de todas as entidades vivas alivia-se das dores e das misérias materiais. É isso. Muito obrigada pela sua atenção e tenha um excelente dia. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, ó Mahamantra libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Obrigada.